texto assim que eu vou ter como texto mais texto áureo, texto de nossa reflexão, está em Mateus no capítulo 6. Depois eu vou dar só como ponto de partida Lucas capítulo 11, versículo 1, mas aí vocês nem precisam ir para Lucas, eu vou só citá-lo. Eu prefiro aqui primeiramente o Mateus capítulo 6. Esse bloco do capítulo 6 é um bloco sobre algumas virtudes que Jesus utiliza como ilustração para dizer, não façam propaganda pessoal em torno dessas virtudes. Em outras palavras, não tirem proveito para publicidade pessoal ou institucional dessas virtudes ou desses talentos, dessas habilidades que Deus dá a você. Aí ele vai falar sobre o jejum, vai falar sobre a justiça, vai falar sobre a filantropia. Quando fizer filantropia, ele usa a ilustração da mão direita. Aquilo que a mão direita fizer, não permita que a esquerda esteja elogiando e aplaudindo. Quando você for orar, cuidado para não usar dos espaços públicos para projeção pessoal. Então, na verdade, todo o capítulo 6, tudo indica, é um capítulo que diz assim, cuidado com aquilo que dá ibope, né? Cuidado com aquilo que pode projetar você. E aí isso é interessante no Evangelho, né? O que é legal manda fazer de maneira escondida, né? E o que é ruim manda confessar publicamente. Quando você pecar, chama o irmão. Já é público, chamar o irmão para confessar, já é público. No Evangelho tem... Por isso que eu digo que é complicado andar com Jesus, ele atrapalha a vida da gente, né? A gente quer fazer algumas coisas para ser aplaudido, ele diz, de jeito nenhum. Não divida com Deus essa glória que é somente dele. Por aí vai. Bem, capítulo 6, versículo 5, eu vou ler o 5, vou ler o 7, depois volto para o 6. 6, 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens, para serem vistos pelas pessoas. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, ou os pagãos em outras traduções, eu vou preferir usar o termo idólatra, como os idólatras, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Versículo 8 diz assim, não vos assemelheis a eles. A eles quem? A esses dois, aos hipócritas e aos idólatras. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Aí o 6, vamos voltar para o 6. Então ele diz, como não orar? Não ore como os hipócritas, não ore como os idólatras. O 6 ele vai dizer como é que nós devemos orar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E aí o versículo 9 em diante, é a oração que nós inclusive já cantamos hoje. Das primeiras músicas que nós cantamos foi essa oração, parte dessa oração. Vamos juntos? Versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você pegar essa mesma oração no Evangelho de Lucas, ela é interessante. Ela é uma peça literária que vem logo após o pedido do discípulo de Jesus. Lucas 11, versículo 1, diz que Jesus, tendo acabado de orar, os discípulos de Jesus chegaram e disseram, Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. Em algumas traduções você vai encontrar a seguinte expressão, e Jesus os ensinou dizendo. Mas tem uma tradução que eu gosto muito, que diz assim, a NVI, por exemplo, é uma delas, que tenta interpretar exatamente como se aproxima daquilo que é falado, né? Um tipo de tradução onde se busca a expressão, claro que tentando comunicar dentro do nosso contexto, mas é interessante que na NVI diz assim, e também tem uma outra de João Ferreira de Almeida, que vai falar a mesma coisa, e Jesus disse, não diz que ele ensinou, e Jesus disse, quando vocês orarem, orem assim. E aí começa a oração do Pai Nosso. Como também aqui no texto, na peça literária construída pelo Mateus, não diz assim, Jesus ensinou. Diz assim, Jesus, quando vocês orarem, orem assim. Pai Nosso que estás nos céus e tal.
Eu acredito que o que está acontecendo nessas peças literárias é mais ou menos a ideia de que oração não é uma coisa ensinada. Então eu queria inclusive dizer que eu não estou aqui para ensinar sobre oração, porque eu acredito numa coisa que Paulo diz. Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu acredito nessa frase do Paulo, nessa afirmação do Paulo. Nós não sabemos orar como convém. Então, se eu não sei orar como convém, como é que eu vou ensinar sobre oração? Então, por favor, não estou aqui para ensinar ninguém sobre oração, porque eu não sei orar como convém. Na ótica de Jesus, na ótica de Paulo, quando eu leio os textos bíblicos, eu percebo que eu não sei orar como convém. Mas há uma outra coisa interessante, quando a gente percebe a oração no espírito que Jesus está nos ensinando, ou nos inspirando a viver, e a oração no modelo religioso. Aqui no modelo religioso, toda oração é burocrática e complicada. Você tem que aprender regras da oração. Você tem que aprender certas técnicas para a oração. E aí, como os especialistas da oração aprendem essas técnicas, eles vão ensinar essas técnicas para que você possa orar a partir daquilo que ele ensina. Razão pela qual, nesse espaço religioso, você depende da orientação dos especialistas para poder orar. Não faz muito tempo, eu era adolescente, e eu lembro que me ensinaram a orar dizendo que quando você se aproxima de Deus, você primeiro louva a Deus. Você primeiro tem um momento de adoração, de gratidão por todas as coisas da vida. Depois você pede. Depois que você pede, você usa a frase mágica, especialmente ensinada no mundo protestante, que é em nome de Jesus Cristo. Aí pronto, está resolvido. E aí eu comecei a continuar lendo os textos bíblicos. E eu me deparei com aquela história do Pedro. Honestamente, foi aquela história que me despertou. Me despertou também a história do Moisés, mas a do Pedro me pegou mais pelo calcanhar. O Pedro afundando. Imagina se o Pedro tivesse seguido a regra que eu aprendi. Eu quero te louvar, Senhor, te adorar, te bendizer. Blá, blá, blá. Ele disse, socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. O Moisés, diante do mar vermelho, o exército às suas costas, o texto não diz que ele estivesse falando alguma coisa, mas a expressão é, por que clamas a mim? Aquele tipo de angústia da alma, gemido do coração, perturbação na interioridade, que é tão profunda e às vezes é tão intensa que você não consegue decodificar com palavras. É um sentimento, né? Você que já perdeu uma pessoa muito querida na vida, que ficou naquele silêncio profundo, que os amigos chegavam para te dizer uma palavra de consolação, lhe dar um abraço, e o máximo que você fazia, às vezes, era verter lágrimas. Alguns com uma dor tão profunda que não conseguem nem verter lágrimas. E fica aquele arroxo no peito, aquele arroxo no coração, né? Isso é um jeito de orar, né? É um jeito de viver. Até porque Jesus não está nos ensinando a orar, Jesus está nos ensinando a viver. Eu sempre digo que quem aprende a viver como ensina o Jesus Cristo de Nazaré, vai conseguir orar sem cessar. Se você aprender o modelo de oração da religião, você nunca vai entender esse texto orar e sem cessar. Porque você vai dizer assim, eu orei 10 minutos, eu orei 1 hora, não, essa semana eu não orei. Ou então eu orei meia hora, né? Mas se nós aprendermos que a oração é um estilo de vida, é um jeito de ser, aí, quem sabe, você vai entender quando a Bíblia diz orar e sem cessar. Foi um dos principais líderes da história do mundo batista, né? Billy Graham. Certa feita perguntaram a ele quantas vezes ele orava, como é que era a vida de oração, e ele diz, olha, espero que não possa parecer arrogante, mas a minha vida é uma oração. Bonito isso, né? E ele estava dizendo que a vida dele era uma oração. Então Jesus vai dizer a todos nós, primeiro não orem como os hipócritas. E aí como é que nós precisamos analisar isso na vida? Perguntar a nós mesmos se quando nós oramos, se quando nós fazemos alguma coisa em nome do Evangelho, em nome de Deus, em nome da nossa experiência religiosa, se a nossa motivação mais profunda é uma projeção pessoal, ou se o nosso desejo é realmente aprofundar a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos pensar sobre a vida de oração, sobre o estilo de oração, ou sobre o estilo de comunhão com Deus, é se nós estamos utilizando de qualquer espaço para projeção pessoal. Ou seja, no momento que eu chegar aqui e começar a fazer reflexão bíblica, pensando em me projetar com isso, eu estou pecando, né?
Desculpa, eu me sinto aqui muito em casa, muito à vontade. Então, no momento que eu começar a usar sandalinha assim e tal, e se isso for um jeito de sinalizar humildade, eu estou pecando, né? Eu estou pecando. No momento que eu começar a vir de paletó e gravata para sinalizar domínio, controle, reverência, eu estou pecando. Eu estou pecando. Porque estou utilizando de qualquer tipo de estética para projeção pessoal. Por isso que não é um julgamento do que o outro faz sobre você. É você perguntar na sua interioridade o que é que está acontecendo com você. O que é que está acontecendo com você? No momento que na hora do louvor, de maneira muito espontânea, eu levantar os meus braços para adorar a Deus por uma espontaneidade, por me sentir livre, me sentir liberto para adorar a Deus, e fizer isso como espontaneidade da minha adoração, aleluia, glória a Deus por isso. No momento que eu fizer isso para dar impressão aos outros que eu estou perto de Deus, eu estou pecando. Estou pecando. No momento que você estiver anunciando o Evangelho, ou sei lá, orando, fazendo qualquer coisa, aí muda a impostação da voz para dizer que agora estou cheio do Espírito Santo, você está pecando, porque você está utilizando da estética e de artifícios para impressionar com aquilo que você está fazendo. Quem vai fazer esse julgamento? Você. É você que tem que fazer esse julgamento. Não sou eu que tenho que julgar você. Mas é importante que cada um faça essa análise, essa leitura da sua motivação e da sua interioridade. Então, o que Jesus está dizendo a todos nós é: cuidado para não utilizar da filantropia, da oração, cuidado para não utilizar da pregação, cuidado para não utilizar dos dons, dos ministérios, dos talentos, das habilidades que Deus tem dado a você para se projetar publicamente. Cuidado para você não fazer disso um instrumento de projeção pessoal, um instrumento de publicidade institucional, de tal forma que você possa tirar proveito dessas situações. Jesus é tão cuidadoso com isso, que ele, presumo, na tentativa de exercer uma pedagogia com seus discípulos, ele vai à casa do Jairo, a menina está morta, e ele diz que ela só está dormindo. Gente, eu penso que eu estando em Salvador, fosse visitar uma família que a menina já tivesse morrido, e o Espírito Santo me falasse que a menina ia ressuscitar, eu não sei se você pensaria nisso, mas eu mandaria chamar a Record, a Globo, a SBT, chamaria uns 2, 3 médicos para diagnosticar que a menina está morta mesmo, porque eu queria era mostrar o poder de Deus, né? Jesus não, Jesus chega, não, ela está dormindo. Não é um diagnóstico equivocado. É Jesus dizendo, vocês vão ver o que é que vai acontecer, por isso que na minha ótica ela está dormindo. Então não é um diagnóstico equivocado. Mas não somente isso, Jesus chama Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Tinha tanta gente do lado de fora para ver esse milagre, para perceber Deus manifestando a sua glória, mas Jesus só chama esses 5. Pega na mão da menina, Talita cumi, a menina levanta-se. E aí ele diz uma frase extraordinária: não contem isso para ninguém. 2000 anos depois eu estou contando a história. Porque presumo que o que Jesus está dizendo não é não contem, não falem, não testemunhem. É não se aproveitem dessas situações para projeção pessoal. Não façam disso um instrumento de glória em torno do seu ministério, da sua vocação, do seu talento, da sua habilidade ou da sua instituição. Então, o texto do capítulo 6, essa primeira parte, aí no versículo 5, eu desconfio que ele esteja focado nisso, né? Esteja focado nisso. Por favor, pode ter sido só um ato falho de um cidadão, mas eu estava numa igreja e ele estava orando. Aí deu problema no serviço de som e falhou, e o som não saiu. Aí ele parou a oração e disse: vocês continuam me ouvindo? Aí foi orar de novo. Ou seja, parece-me que ele não estava falando com Deus, era com o povo, ao ponto de perguntar: vocês estão me ouvindo? É claro que pode ser só um ato falho, até porque a oração, biblicamente, ela é para ser coletiva. Ela é para ser audível, ela é para ser compreensível, a fim de que todos nós possamos dizer o amém. Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios, dizendo que se nós falarmos num tipo de linguagem com a glossolalia que o outro não possa entender, como é que eu vou dizer o amém? Então, de fato, a oração é coletiva, porque a oração coletiva, ela permite, ela evita, ela minimiza as possibilidades de pedidos egoístas, né? Por isso que você vai perceber nas Escrituras que a oração é coletiva. Então, na verdade, a ideia não é não ore publicamente, a ideia é cuidado com a motivação quando você está orando. Jesus não está dizendo que não se ore publicamente, ele está dizendo que os hipócritas, eles gostavam das esquinas e dos lugares públicos, porque aí eles seriam percebidos. Eles seriam percebidos, né?
Bem, esse é um primeiro aspecto da oração. O segundo aspecto da oração de como não se deve orar é como os idólatras. Aí ele diz assim, os idólatras, aqui no texto, né, tem uma premissa que eu presumo que vai para além da repetição das palavras. Ele diz, os idólatras, a questão aqui não é a repetição das palavras, a questão é, eles acreditam que eles possuem uma técnica para dobrar Deus aos seus interesses. A questão é a técnica, eu tenho uma técnica. No caso deles, a repetição das palavras. Desculpa se tem alguém do mundo católico, né? O sexto bizantino. Então, se você repetir 10 vezes, o terço bizantino. Se você repete 10 vezes, você será ouvido. Você tem uma técnica que fazendo você vai ser respondido. O mundo protestante, por exemplo, tem uma técnica. Se você orar em nome de Jesus, resolveu. É uma varinha mágica para resolver os seus problemas. E não é verdade isso, né? Porque a ideia não é o nome de Jesus como vara mágica. A ideia é Jesus dizendo, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, não é, eu tenho um plano, vou incluir Jesus, e ele vai dizer sim porque eu coloquei o nome dele. Jesus vai dizer assim, meu filho, me tira desse plano que eu não estou nesse negócio, né? Eu não estou nesse negócio. Então tem muita gente orando em nome de Jesus, que Jesus olha, por favor, que agressão, né? Não vou fazer isso não, faça você sozinho se você quiser, que eu estou fora disso, né? Eu sou de uma denominação cujo poder institucional gravita entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. E de 2 em 2 anos tem eleição. E eu me lembro que houve um tempo que o pessoal do Ceará estava querendo se articular para tirar o poder do pessoal do Rio Grande do Norte e tal. Eu fui chamado para uma reunião numa terça-feira e, além de outros assuntos, assim, ainda conversando nos corredores, além de vários outros assuntos, eu percebi que um dos assuntos que ia ser tratado naquela reunião era como que nós do Ceará iríamos nos articular para poder formar uma chapa legal que pudesse vencer a outra disputa lá do Rio Grande do Norte. Aí, eu trabalhando com a Visão Mundial, tinha muitas crianças naquele dia para atender e tal, fiquei meio chateado comigo, o que é que eu estou fazendo aqui? Devia estar cuidando do meu trabalho e tal. Mas findei ficando lá para a reunião. E aí, assim que a reunião foi começando, um dos líderes que estava dirigindo a reunião disse, Carlinhos, você poderia convidar Jesus para participar da nossa reunião, convidar Jesus para abençoar a nossa reunião? Eu digo, de jeito nenhum, cara, sou doido não. Nem eu quero ficar nesse negócio, vou chamar Jesus para isso, né? Então, às vezes nós pensamos que orar em nome de Jesus é você criar um projeto qualquer, tem uma aspiração para a vida, tem um desejo, e vou orar em nome de Jesus porque vai dar certo. Não é isso que o texto está dizendo. Então, quando Jesus diz assim, os idólatras, eles acreditam que eles têm técnicas. Nós temos uma conjuntura idolátrica, invisível, isso é terrível no protestantismo. Os protestantes ficam falando aí da idolatria dos outros, mas a nossa idolatria é mais desgraçada ainda porque a danada não está na parede, a gente não enxerga. A outra que está materializada na parede, no bolso da pessoa, no carro e no lugar lá no canto da parede, você chega e xinga, né? Mas eu acho que é hipocrisia a gente xingar a idolatria do outro sem perceber a nossa idolatria invisível. Como é que você percebe uma idolatria invisível? Pela linguagem. Como a gente não tem muitos objetos sagrados no mundo protestante, você vai identificar a idolatria pela linguagem. Ou seja, esse texto está dizendo que os idólatras, eles acreditam que eles têm técnicas. E então é só você perceber pela linguagem se o pessoal está usando técnica de domínio e de controle. Aqui na sexta-feira à noite eu falei um pouco sobre isso, que a ideia é mais ou menos a seguinte. Se a divindade tem olho, mas não enxerga, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não anda. Se a divindade não tem neurônio, a divindade não tem vontade. Ela não tem projeto. Ela não tem controle sobre as coisas. 2 personagens no espaço religioso têm controle sobre as coisas. É o sacerdote, ou agente mágico da religião, e os devotos. Eles têm controle. Então, por exemplo, quando você chega num ambiente que o pessoal está lá fazendo a sua reza, a sua prece, a sua oração, eu decreto, eu determino, aí você diz, eu estou num ambiente idolátrico, porque quem está mandando na divindade é o devoto. Não é a divindade que está mandando no ambiente. Então, isso é idolatria pura, gente. Porque aí quem tem vontade é você. Põe a divindade no canto da parede e a coitada da divindade. Ou responde ou vai ser batida, né? Vai sofrer, vai, né? Jesus está dizendo, não orem como os hipócritas da religião e não orem como os idólatras. Porque os idólatras acreditam que eles têm técnicas e eles têm controle sobre a divindade. Eles decidem, eles são soberanos, eles são autônomos e eles são maiores do que a divindade. Está claro isso? Ficou claro? Não estou dizendo que você tem que concordar, só quero saber se o raciocínio está claro. Você nem precisa dizer amém, você pode até dizer assim, misericórdia, entendi, mas misericórdia, né? Não precisa concordar, né? Não estou interessado, assim. Bem, aí ele diz assim, você ora assim, aí ele diz como é que você vai orar.
quando você for orar, entra no teu tameion. E fechada a porta do tameion, fala ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto vai recompensar você. A palavra usada aqui é tameion, que é traduzida para quarto. A nossa forma de arquitetura, especialmente do mundo urbano, e a nossa forma de construção de casas, a nossa engenharia para os compartimentos da casa, não correspondem a esse tipo de ambiente. Por isso que a tradução me parece não diz respeito ao local, né? Que é, tameion é o quarto subterrâneo onde você guarda os cacarecos da casa, né? Não é nem a despensa, que você põe alimentos, cereais, não. É um lugar, aquele lugar que você só coloca pedaços de equipamentos, a enxada que sobrou o cabo, o ciscador que soltar aquele pedaço de ferro não tem mais cabo, né? Então, entra no teu tameion. Que é isso? Entra no espaço bagunçado, íntimo, cheio de cacarecos, cheio de bregueços, que é o espaço da alma. Então, na verdade, não é o quarto. Não estou dizendo que você não abra a porta do seu quarto para fechar a porta e orar no seu quarto, mas o ambiente aqui é outro. Não é uma geografia. Está falando de uma geopolítica, que é essa geopolítica da nossa interioridade. Está falando do lugar íntimo do nosso coração. Porque esse lugar bagunçado da minha alma, eu só levo a pessoa mais íntima da minha existência. Então, com isso, Jesus está dizendo que a oração é um espaço de intimidade com o Pai. É um espaço de intimidade com Deus. É um espaço da mais profunda comunhão com Ele. Então, na verdade, a premissa da oração nesse texto é: acolha a visitação de Deus. Abra a porta do coração, e é interessante nesse texto, diz que Deus já estava aí. Quem não estava era você. Você vai ter muitas analogias de porta na Bíblia. Lá no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A ideia do texto de Apocalipse é: Deus está do lado de fora. É interessante o Novo Testamento, ele começa com Deus sendo uma voz no deserto. Deus não está no templo, Deus está falando no deserto, ninguém está escutando. Eu sou a voz do que clama no deserto. É assim que começa o Novo Testamento. O Novo Testamento termina dizendo: Deus saiu do deserto e está bem perto, já está na porta, mas ainda está do lado de fora. Mas esse texto é interessante, que a analogia da porta tem um outro sentido. Deus já estava do lado de dentro, quem estava do lado de fora era eu e você. Ele diz: Deus já estava, Deus já escutava, Deus já sabia, quem não sabia era você. E aí a oração, além de ser um espaço de intimidade com Deus, é uma descoberta da minha singularidade. Ele diz: entra no quarto e fecha a porta, porque Deus já estava, quem não estava era você. Você foi que não mergulhou para se conhecer. Você foi que não mergulhou para se auto-perceber. Você foi que não resolveu invadir seu próprio coração e a sua alma, que Deus conhece. Enganoso é o coração e corruptamente perverso, quem o conhecerá? Deus conhece. Como você não conhece o seu coração, você é convidado em oração para que, na oração, você se descubra e conheça quem é você. Se descubra melhor. Descubra a sua singularidade. Então Jesus diz: quando você for orar, abra a porta da alma, abra a porta do coração, tenha acesso a essa porta do coração, tenha acesso a esse núcleo básico da sua existência, desfocando das pressões sociais, desfocando daquilo que você se tornou, que não tem a ver mais com o núcleo básico da sua vida, os seus títulos, a sua conta bancária. Sai disso, esqueça isso, mergulha na sua interioridade, no ser mais profundo da sua existência, e nessa comunhão com Deus, em oração, você vai tanto conhecer mais a respeito de Deus, quanto se perceber melhor como um ser humano. E aí a oração é uma pneumatização do Espírito, essa invasão do Espírito. Quer ver uma coisa que está acontecendo com todo mundo aqui, possivelmente ninguém está lembrando? Eu estou lembrando há uns 15, 20 minutos atrás, porque eu tenho pensado nisso algumas vezes. Pergunta óbvia: quantos aqui estão respirando? Ou pergunta, que você vem lá do Ceará só para perguntar isso para a gente, né? Agora, a segunda pergunta: quantos estavam se lembrando que estava respirando? A oração deveria ser isso. A oração deveria ser uma dinâmica tão profunda e íntima de comunhão com Deus, que ela estaria sempre nos pneumatizando, nos invadindo desse sopro. Ou seja, é uma inalação de Deus tão permanente, é uma inalação tão constante da vida de Deus, que você nem se dava conta que estava acontecendo. Ou seja, da mesma forma como nós respiramos e vivemos,
a oração é para a alma, a oração é para o espírito, a oração é para o corpo, para a nossa lucidez, para a nossa sensatez, para a nossa sobriedade. A oração é esse sopro do Espírito, essa invasão do Espírito que nos faz ser mais gente, ser mais humano, ser mais pessoa. E às vezes você nem se lembrava que era fruto da oração. Se você continuar orando assim, você vai orar sem cessar. Porque a oração vai deixar de ser uma prática religiosa e vai passar a ser um estilo de vida. Vai passar a ser um jeito de viver, né? Essa inalação do Espírito Santo, essa invasão do Espírito Santo, ele habitará em vós, né? Então a oração é, na ótica de Jesus, a habitação do Espírito Santo. Judas, né? Só um capítulo, então é o versículo 20, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então a oração é, acima de tudo, um espaço de intimidade com Deus. Mas em se tornando um espaço de intimidade com Deus, é também a chance da redescoberta da singularidade pessoal, desse núcleo básico que é você. Ou seja, a intimidade com Deus e o Abraão não gera em Deus uma compreensão sobre o Abraão, que Deus já compreendia o Abraão. Quem não se compreendia era o Abraão. O Abraão era que não se conhecia. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim, Deus provou o Abraão porque Deus queria saber até onde é que o Abraão iria. Deus já sabia, quem não sabia era o coitado do Abraão. Então, enquanto oramos, nós nos aproximamos dessa intimidade profunda com o Pai. Então a oração é, em primeiro lugar, um espaço de inalação, de convivência, de acolhimento, de abraço do Espírito Santo para as nossas vidas. Pedi, pedi, buscai, batei, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual o pai que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí o texto de Lucas, eu estou aqui concentrado no texto de Lucas, que Mateus também vai usar a mesma linguagem, ele diz, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, aí Lucas diz, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então esse texto, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abre-se-vos-á, na ótica de Lucas, não é pedir qualquer coisa. Puxa, pastor, já pedi para Deus me dar um casamento e não aparece o rapaz, né? Já pedi para Deus me dar um casamento e não aparece uma esposa, né? Pode pedir à vontade, mas não usando esse texto. Mas não diz pedi, pedi, dá-se-vos-á, não, esse texto está dizendo pedi, buscai e achareis, vai buscar o quê? O Espírito Santo. Vai bater em torno de quê? O Espírito Santo. Então, na ótica de Lucas é o Espírito Santo. Na ótica de Mateus é um pouco mais amplo, porque o Mateus diz, o Pai dará as coisas boas àqueles que lhe pedirem, mas ele está numa peça tão ampla, que é a peça do Sermão da Montanha, que as coisas boas são as coisas boas que eu digo sempre, são consequências dessa presença do Espírito Santo. Quais são as coisas boas lá do Sermão do Monte? A singeleza das aves dos céus, a beleza dos lírios do campo, a sensibilidade humana, as bem-aventuranças, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, os misericordiosos, os pacificadores e por aí vai. Então, esse texto está nos chamando para uma intimidade mais profunda com Deus e, como resultado, seremos homens e mulheres que viveremos melhor a nossa singularidade. E vivendo melhor a nossa singularidade, nós estaremos sinalizando ao mundo o projeto para o qual nós fomos criados. Sabe uma coisa? Isso não é uma ideia minha, é de um teólogo, um pensador alemão chamado Anselmo Green. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que cada ser humano é como o quê? Uma comunicação única e peculiar de Deus para a sua geração. Então você, Lucas, é uma comunicação única e peculiar de Deus. Esse pastorzão, olha que comunicação maravilhosa, gente. Olha para o rosto desse cara, né? Vai ficar sem jeito eu fazendo essa, né? Olha esse cara, esse pessoal louvando ali na frente, eu estava olhando, olha que comunicação bonita de Deus, né? Você é uma comunicação única de Deus. Mas o que é que acontece com a vida? Você começa a colocar acessórios. Daqui a pouco você quer ser reconhecido pela conta bancária. Aí você quer reconhecido pelo carrão que você possui. Aí no lugar do pessoal olhar para você, olha para o carro. Olha que carro, nem vê o cara. Tem um rapaz que vez por outra trabalha lá em casa.
E aí apareceu uma menina bonita, ele começou a se engraçar com a menina, e a outra amiga dela, assim, eu disse, colocar isso em tom de brincadeira, ela colocou mesmo em tom de brincadeira, olhou para ele e disse assim, deixa de besteira, ela só vai se tiver gasolina. Eu compro uma lata de gasolina para minha bicicleta. Mas é essa mesmo, ou seja, parece uma brincadeira, mas é isso mesmo. Reconhecido pela conta bancária, reconhecido pela marca do carro, reconhecido pelo estilo da roupa, só usa roupa de grife. Né? Reconhecido porque, não sei se você já viu esses televangelistas, esses caras que vivem na ideologia da prosperidade, pode observar que a estética que ele se coloca, como ele se coloca publicamente, é a estética de eu sou gente. Mas quando você vai olhar assim, é gente por quê? É gente porque tem uma pulseira de ouro. É gente porque o paletó é das marcas melhores do mundo. É gente porque o carro que ele possui não é um carrinho qualquer. Né? O pessoal da ideologia da prosperidade é tão fantástico que diz que Jesus foi de jegue, mas era 0 quilômetro. Né? Essa turma não é brincadeira. Ou seja, quando eu estou falando de comunicação peculiar do que é você, cuidado para o que você está manifestando, ou para o que você esteja manifestando, não seja mais o núcleo básico da sua singularidade, e sim esses acessórios impostos pela sociedade. De tal forma que você é reconhecido não pela sua singularidade, mas pelos seus cacoetes batista. Seu jeito batistão de ser, seu jeito pentecostal de ser, o seu jeito não sei o quê. E aí você vai arranjando algum jeito que daqui a pouco todo mundo aplaude, e você não percebe que a gente está aplaudindo a estética, e não mais a ética. Que a gente está reconhecendo só o design, não mais o conteúdo. Que a gente está reconhecendo só o rótulo da propaganda. Então, quando eu estou falando sobre essa singularidade que é resgatada a partir da adoração, é esse núcleo básico da sua existência, que vai comunicar de tal forma a mensagem de Deus a partir da sua singularidade, que juntos, somos a expressão da multiforme sabedoria de Deus. Razão pela qual a igreja pode ser essa multiforme da sabedoria de Deus. E aí o que é a multiforme da sabedoria de Deus? Olhar o pessoal com a sabedoria de dedilhar instrumentos, solfejo, instrumentos de sopro, e por aí vai, e você vai perceber uma sabedoria que está aí presente. E aí chega outro, diz uma palavra, e chega uma irmã simples, que nem fala, nem diz nada, mas a vida é tão bonita de intercessão, daqui a pouco nós começamos a ver a vida uns dos outros, e quando olhamos a vida uns dos outros, nós percebemos a graça de Deus e falamos, a multiforme sabedoria de Deus é percebida e lida, é notada, é vista na vida comunitária dos filhos e filhas de Deus. Então, quando você for orar, Jesus diz, entra no Tameion, nesse espaço desgastado muitas vezes, perturbado, confuso, inquieto da alma. E o que eu acho interessante que não é, chama Deus porque Ele vai resolver. Parece que essa não é a ideia. A ideia da oração é, busque intimidade com Deus. Seja íntimo de Deus. Então, o grande fascínio da oração, e o grande encantamento da oração é, vou responder ao chamado de Deus. O grande fascínio da oração é, vou responder à revelação divina. Ou seja, minha fé em oração não faz acontecer coisas, se bem que elas possam acontecer. Mas o básico da fé em oração é, vou responder como atributo dado por Deus, que é a fé, vou responder à manifestação de Deus. Deus vai se manifestar e eu vou responder. Eis que estou à porta e bato, é revelação de Deus. Se alguém abrir a porta, é resposta da minha fé em oração. Então, a oração é, acima de tudo, um espaço de intimidade com Deus. O que mais é oração? E aí eu recorro não a outros, digamos, a todos os manuscritos. Alguns manuscritos trazem o que nós lemos aqui. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Isso não está, essa frase final não está em todos os manuscritos originais. É tanto que você observa que ela está em colchetes. Toda vida que você observar na Bíblia essas expressões em colchete é porque são expressões não encontradas em todos os manuscritos. Mesmo assim, recorrendo a alguns desses manuscritos, eu gosto de uma ideia. Há um princípio nisso aqui que eu vou falar para você, que eu presumo que não é a intenção do texto, é muito mais a minha intenção. Eu consigo ver nesse texto uma coisa muito interessante, é como se nós estivéssemos aí numa prensa. Há um sanduíche, Pai Nosso, vamos juntos, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós, seja feita. Aí depois começa o pão, as nossas ofensas, e aí vem, né? Termina depois, pois teu é o reino,
o poder e a glória. Eu gosto dessa peça com essa expressão no final, porque está dizendo o seguinte: comece a vida com Deus e termine com Deus. Comece os projetos da existência com Deus e termine os projetos da sua existência com Deus. E deixe o nosso na prensa. É uma espécie de sanduíche, né? Deus no começo, Deus no final, e o nosso nessa dependência, pelo reconhecimento de que Deus está no começo e no final da nossa existência. O teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória, tua é a glória. Pai nosso, santificado, seja feita a tua vontade, teu reino, teu é o poder, teu reino e a glória. E o nosso é só consequência. O nosso é consequência de quem começa com Deus e termina com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, né? Acho bonito isso no Evangelho de João, ele começa com Deus. Acho bonito isso no Gênesis, no princípio Deus. Antes de céu e terra, Deus. Antes de qualquer projeto, Deus. Antes de qualquer narrativa, antes de qualquer história, Deus. Deus. Daí porque a oração não é um jeito de orar, começando com Deus e terminando com Deus. A oração é um estilo de vida de quem permanentemente percebe Deus permeando toda a existência, começo, meio e fim. É Deus transitando todos os espaços da vida. Então a oração deixa de ser uma reza, deixa de ser uma burocracia, e a oração passa a ser uma ambiência, um estilo onde Deus está sempre presente em toda a nossa caminhada. Imagina só você andando com Deus o tempo todo, né? Imagina só o que Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Imagina só você entrando no seu carro dizendo: Jesus, fala aí, afasta aí um pouquinho, porque aqui é o lugar da cadeirinha do meu bebê, o senhor está sentado aí, né? Ou então: Jesus, puxa vida, quem senta aqui é minha esposa, o senhor pode ir para o banco traseiro, que se houver acidente o senhor é tranquilo e tal, pode até ficar sem cinto de segurança, né? Você na sua moto, né? Jesus, vem aqui, né, que o senhor não vai alterar o peso da moto, né? Você caminhando com Ele, né? Caminhando com Ele. Jesus, por favor, afasta um pouquinho aí que eu vou fechar a porta. Pode imprensar o dedo do Senhor, ouvir a mão do Senhor aí no meio, né? Ele andando com você, né? O tempo todo. Né? E aí sabe o que vai acontecer? Você pode até não vê-lo. Você pode até não enxergá-lo. Mas as outras pessoas vão vê-lo em você. E aí você será uma presença ambulante por onde você for. As pessoas vão se lembrar de Jesus, as pessoas vão se lembrar de Deus. Aí sim, acontece o básico da adoração. O que é adoração? Adoração é quando um ser humano facilita o processo do entendimento de Deus na mente das outras pessoas. Ou seja, quando alguém lembra-se de Deus por sua causa, está acontecendo a adoração. Eu acho que eu citei isso aqui na sexta-feira. Quando a esposa, em oração, diz: Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo marido que eu tenho, ela está agradecendo em oração, mas o marido foi quem adorou a Deus. O cara é legal, tão bacana, que ela lembra que Deus é bom. O filho é legal, é tão bacana, que os pais dizem que Deus é bom. O pai é tão legal, é tão bacana, que os filhos, na sua interioridade, Deus é muito bom, olha o pai que Deus me deu. O que é o contrário da adoração? Seria a esposa dizendo: meu Deus, onde é que o senhor estava quando apareceu esse homem na minha vida? Não existe contrário de adoração, né? Então, assim, só para efeito de comunicação. E aí a oração passa a ser um estilo de vida, meu querido, em que andando com Deus, Ele andando com você, se Ele vive nessa dimensão da sua interioridade, se você invadir o espaço da sua interioridade, aí não tem jeito. Você respira e transpira a graça de Deus. Você é alguém tatuado pela vida de Deus. Você é alguém que as pessoas chegando perto vão perceber, as pessoas vão perceber a graça e a bondade de Deus. Aí a oração deixa de ser uma prece, uma reza, por mais que possa ser transformada em peça literária, como é o caso da oração dominical, a oração do Pai Nosso, os salmos e tantas outras orações, feitas com técnicas interessantíssimas no contexto gramatical da época, e não estou aqui anulando esse aspecto da oração, mas a oração é, antes de tudo, uma comunicação da vida de Deus em você. Entendendo isso como refluxo da oração. Ou seja, a oração é a invasão de Deus, e o refluxo da oração é a manifestação de Deus através da sua vida.
E aí vai acontecer uma outra coisa muito interessante, que é orar já não é mais dizer o que é que Deus faz. Ou seja, a sua intimidade com Deus passou a ser tão intensa, que aí você sabe o que é que Deus quer. Então, em vez de orar ser uma forma de dizer ou pedir para Deus fazer, é uma forma de entender o que Deus quer que seja feito. A sua intimidade é tão grande com Ele que você já sabe. E aí, como você já sabe, você não pede o que não convém. Como você já sabe, você tem o discernimento do que é que vai acontecer. Coisa extraordinária, gente. Por isso que Jesus pedia aí, ia dizendo tire queda, mas tire queda é linguagem de violência, né? Jesus pedia aí, plafut, né? Vupt-vapt, né? Jesus pedia e acontecia. Por quê? Jesus tinha uma técnica para fazer Deus, era isso que os discípulos queriam. Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou aos seus discípulos. Jesus, não. Deixa eu ensinar um princípio. Deixa eu ensinar um jeito de viver. E aí Jesus ensinou um jeito de viver. E qual é o jeito de viver? E com isso eu encerro. E aí a gente pode logo depois refletir e ir remoendo. Mas eu encerro com isso. Qual é o jeito de viver? Primeiro, viver reconhecendo que o Pai é Pai, que Deus é sábio, que Deus sabe de tudo, que eu não sei de nada. E quando eu me aproximar dele, eu devo me aproximar como criança que ainda não sabe sequer balbuciar a palavra papai. Por isso que Pai Nosso não está traduzido como poderia ser traduzido. Em algumas traduções traz o paizinho, que é uma tentativa, mas Jesus não está chamando Deus de paizinho, nem está chamando Deus de pai. Jesus está chamando, usando uma expressão que era comum, as crianças dentro de casa, balbuciando, naquela primeira semana, o nome papai sem saber direito ainda. Era assim, aportuguesando, era como se Jesus dissesse, quando você orar, ore assim, papai do céu. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, esqueça a burocracia e aprofunde a intimidade com Deus. Esqueça as regras da oração e seja como criança que não sabe sequer falar. Porque na religião é assim, você poderia orar? Ah não, eu ainda não sei orar, cheguei agora. Na religião você está num grupo assim de 10 pessoas, aquele irmão, aquela pessoa que levantou a mão na semana passada, se você disser assim, você poderia orar? Não, ainda nem aprendi. Porque a religião diz que orar é aprender, tem que ser um negócio assim decorado, tem que ter uma fórmula, né? E às vezes nós até nós fortalecemos isso. Nós ficamos assim, você viu aquele irmão orou e viu como é que ele falou com Deus? Né? Porque aí para a gente tem que ter reverência e tal. Por favor, não estou nem entrando nesse aspecto. Né? Mas, você viu, ele terminou, ele nem disse em nome de Jesus, ele pediu foi ao Espírito Santo. Né? Você viu, ele nem pediu a Jesus, ele pediu foi ao Pai. E vai criando as regras. Jesus está dizendo assim, quando vocês forem orar, entrem nesse espaço de intimidade com Deus, porque Deus já conhece você. Né? Deus já conhece você. Você conhece pouco sobre Deus e conhece pouco sobre si mesmo, ou sobre si mesma, mas Deus já conhece você. Entra nesse espaço, sem burocracia, e aproxime-se com Deus na mais profunda intimidade, como uma criança desmamada nos braços da mãe, seja você nos braços eternos de Deus. Se eu alimento só esse lado da adoração, eu posso daqui a pouco me tornar uma pessoa leviana. Eu tenho tanta intimidade que aí está tudo legal. Jesus diz assim, atrele esse item, ou esse fundamento, ao outro que é Pai Celestial. Então, é Pai Nosso na intimidade, mas é reconhecendo que Ele é celestial, Ele é Deus soberano, que sabe de todas as coisas, tem um controle de tudo, e aí esse binômio cria um equilíbrio extraordinário, que é, eu me achego a Deus com intimidade, mas eu me achego a Deus sabendo que é o trono dEle, mesmo que visitado pela graça, é trono de um Deus eterno, eu vou também me aproximar com muito respeito, com muita apreciação, com muita admiração e ao mesmo tempo com temor e tremor. Então esse binômio do Evangelho que é intimidade e reconhecimento da soberania de Deus é extraordinário. Venha o teu reino, porque eu não tenho reino algum, só Ele tem reino, só Ele tem controle sobre todas as coisas, só Ele é rei de todas as coisas, só Ele é Senhor de tudo. Nós somos servos, e nós somos servos fazendo um curso de inutilidade. Você sabia que o meu diploma e o seu, se fizer bem feito, será de servo inútil, só fez o que eu mandei fazer? Ou seja, você vive a vida toda querendo fazer tudo que Jesus mandou você fazer para chegar lá e receber o diploma de inútil. Caramba! É melhor ir para outro negócio, irmão.
que o evangelho não dá ibope. Evangelho é ruim de ser vendido. Evangelho é ruim de ser negociado. Quanto você for melhor no evangelho, menor você será. Quanto você for melhor no evangelho, menos aplauso você terá. Quanto melhor você for no evangelho, mais risco de vida você corre. O evangelho é um negócio perigoso. O evangelho nos anima a andar com os pobres, a acolher os oprimidos, a repudiar e a repreender os opressores, a enfrentar os poderosos. O evangelho é uma tarefa de muito risco. É um projeto de alto risco. É um projeto de alto risco. Então, o Pai Celestial é Senhor de tudo, Ele tem um reino. Nós somos apenas servos, e fazendo tudo bem feito, servos inúteis. O máximo que nós podemos fazer, se é que queremos imitar o nosso Senhor, é lavar os pés uns dos outros. É vestir a capa de servos. É aceitar o projeto da morte e morte de cruz. E com ele o texto diz, porque Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é servo, se faz em figura humana, aceita o projeto de cruz, e o nome dele é exaltado. Eu e você vamos ser servos, vamos assumir o projeto de cruz, e não vai ter exaltação e ponto final. Acha ruim, sai disso. Não quer, sai disso. Deixa isso. Quer só fazer parte de um clube de santos? Legal, ótimo, não tem risco, não tem perigo, não tem problema. Nenhum poderoso vai lhe confrontar, você não vai correr risco de vida, está legal demais. Dá para ser torcedor do Bahia, do Vitória, agora melhorou, né? E seguir a Jesus. Dá, né? Pai nosso celestial, mas é nosso, é primeira pessoa do plural, não é meu pai, é nosso. Eu sempre conto essa história quando eu falo de Pai Nosso, da minha filhinha lá em casa. Um dia na hora do almoço eu disse: Kelvinha, agradece aí pelo almoço. Ela era pichototinha. Aí, pai, eu queria agradecer. E ela tinha uma mania legal de ficar orando. Ela sempre orou de olhos abertos, ela não fechava os olhos, aí ficava apontando as coisas assim: queria te agradecer por esse arroz, tal, não sei o quê. Aí ela encerrou a oraçãozinha dela dizendo assim: e eu te peço, pai, manda todos os pobres do mundo para vir comer aqui em casa. A oração dela não foi respondida, mas a oração dela mudou o coração do pai aqui, do pai dela. Aí eu aprendi que o pão que estava sobre a nossa mesa não era meu pão, era pão nosso, era pão de cada dia. Um dia desse estava um amigo lá em casa: vem cá, rapaz, do Rio, foi comigo para essa minha peregrinação última que eu fiz. E já vi várias pessoas que chegam aqui que têm o controle do teu portão. Eu digo: pois é, ele tem a chave da porta também. Uma outra vez eu estava com um amigo que é de São Paulo, ele sentado na mesa, e entrou uma senhora, foi lá para a cozinha, ele: quem é essa senhora? Eu digo: rapaz, não sei, é a primeira vez que está aqui em casa. Aí entrou um adolescente, ele disse: essa menina, deve ser filha da mulher, sobrinha, amiga, não sei, entrou aí em casa, né? Porque uns vão dizendo para os outros, né? Aí vão dizendo, daqui a pouco chega a gente, ó, pode ir lá e entra na cozinha, abre a geladeira e tal, né? Aí uma vez levaram um vestido, a Dinha procurou lá um vestido, não achou. Puxa vida, Carlinhos, ó, entrar, levar. Pois é, Dinha, tinha 10, levaram só um, tá legal, né? Pão nosso, a mesa é nossa, o pão é nosso, a casa é nossa. Você já viu aqueles carros que tem assim, propriedade de Jesus Cristo? Não leva ninguém para o hospital, não dá carona nem um irmão. Tira esse adesivo, meu querido, ou então faça com que o carro seja propriedade de Jesus Cristo. Porque se for, você deixa a porta aberta para o cara que está no meio da rua na chuva dormir dentro. Então a questão não é se você põe propriedade de Jesus Cristo ou não. A pergunta é mesmo propriedade de Jesus Cristo? Você que diz assim: eu sou do Senhor Jesus Cristo, eu até acredito, eu não estou vendo. Se você é do Senhor Jesus Cristo, seu filho desfruta mais de você, recebe mais dos seus bens. Você não é aquele pai materialista. Eu tenho um tempo para contar mais uma historinha e termino. Nem sei se eu já contei isso aqui para vocês da última vez que eu fui, né? Que eu vim, né? Mas
no ano de 90, eu tive a chance de comprar o meu primeiro carrinho 0 quilômetro. Um senhor trabalha com venda de carros lá em Fortaleza, ligou para mim: Carlinhos, eu estou aqui, olha, com um carro joia, são 2 carros, e 0 quilômetro, num preço legal. Eu disse: como assim 0 quilômetro num preço legal? Não, é porque ele é do ano anterior. A Associação de Médicos, a diretoria da Associação de Médicos do Ceará, comprou 2 carros para fazer um bingo. E aí, numa assembleia, a assembleia não aprovou o que a diretoria fez. E nessa confusão, até decidiu o que é que faz dos carros. Já passou um ano, agora eles já decidiram vender o carro. Eu estou com os 2 carros aqui para vender. E achei que um deveria ser seu, rapaz. Eu olhei o carro aqui, e aí, o carro não era baixinho não, mas ele achou que era minha cara e tal, não sei o que. Né? Esse carro dá certo para você. Eu fui lá, comprei o carro. Comprei num preço legal, aquele golzinho, o último gol daqueles assim, fundo quadrado, né? Sem ser aquele... Comprei o carro azulzinho, vibrando com o meu carrinho 0 quilômetro. Um dia eu estou em Fortaleza, e no sábado pela manhã eu parei meu carro por volta de 11 horas, num prédio que estava sendo construído, e não percebi que os trabalhadores estavam chapiscando a parede lá em cima, com aquelas maquininhas de chapisco de cimento. Fui, resolvi minhas coisas. Quando eu voltei, que olhei meu carro, estava coberto de cimento. Coberto de cimento. Saí rápido. Cheguei em casa, peguei a mangueira no jardim, tentei tirar o cimento do carro, tal. A parte mais grosseira foi tirada com facilidade e vi que não dava para resolver vários outros pedaços de cimento e tal. Ficou muito agregado ao ferro do carro, à pintura. Aí fui almoçar e na hora do almoço eu comentei com a Dinha: Dinha, segunda-feira eu vou levar esse carro aí numa loja dessa de polimento, oficina de polimento, e resolver esse problema. Tá, conversamos, fui tirar aquela minha sonequinha do sábado à tarde e percebi que a Kelvinha com a outra priminha dela, a André, a gente chamava de Dedé, as duas bagunçando, e eu notei que a Kelvinha queria me acordar, eu já estava para reclamar e tal, até que eu acordei e pai, tu acordou legal, pai. Pai, eu e a Dedé limpamos o teu carro todinho. Eu digo: foi mesmo, filha? Como assim? Vamos lá para tu ver, está bem limpinho, pai. Como é que vocês limparam? Eu peguei uma faca de mesa, a Dedé pegou outra. Nós deixamos o carro bem limpinho. Cara, quando eu cheguei, que olhei meu carrinho, eu vi o carro, peguei as duas assim, dei um abraço, Kelvinha do lado direito, Dedé do lado esquerdo. Vocês são fera, viu? Ó, eu, mais forte do que vocês, não consegui fazer essa proeza, limpar tão bem o carro, até em cima está limpo. Elas subiram no carro. Tá? Nós vamos comemorar isso com uma pizza. Vocês são muito bacanas. Né? Anos depois, estou lá nas Tapioqueiras, com a família, Kelvinha já com uns 12, 13 anos de idade, a gente batendo papo. E assim, eu tenho com meus filhos uma amizade muito legal. A Kelvia tem quase que um chamego impressionante. Aquela filhinha que o pai é, né? Então, até que eu faça alguma decepção, ela vai mudar isso. Mas assim, graças a Deus está legal ainda. Aí ela conversando disse: pai, sabe por que é que eu acho que a gente assim tem tanta confiança e tanta intimidade, confiança um no outro? Pai, quando eu me lembro que eu arranhei teu carro todo, tirei quase toda a tinta, e hoje eu sei o que é um carro, pintura de carro, eu sei. E tu ainda foi comprar pizza para a gente, celebrou. Pai, eu acho que isso aumentou minha confiança. Hoje, quando eu penso nisso e tal. Meu querido e minha querida, seu filho e sua filha valem mais do que a pintura do seu carro. Seu filho e sua filha valem muito mais do que aquela jarra que foi quebrada em cima da mesa. Seu filho e sua filha valem muito mais do que qualquer outra coisa. Eles valem, inclusive, muito mais do que a boa nota ou a má nota que ele tira na escola. Seus filhos são mais importantes do que a projeção que você quer que eles tenham publicamente com as boas notas. Eu não estou dizendo que seu filho não seja um bom estudioso, mas cuidado para você não quebrar a relação por conta dessas pressões sociais. Cuidado para você não quebrar a relação por causa da imagem. Cuidado para você não quebrar a amizade mais profunda e mais intensa por conta desses outros acessórios. O Pai Nosso é também o Deus do pão nosso. Mas como o pão é o nosso ídolo, como o pão é o nosso bem, como o pão é esse troço que a gente é capaz de matar o outro para garantir o nosso ídolo, aí nem o pai, e aí fica o pão, fica o bem, e aí nem os filhos, nem as filhas, e nem você mais. A oração ensinada por Jesus é uma oração que nos ensina a viver, muito mais do que nos ensina a orar. E aí quem aprende a viver com Jesus de Nazaré, vai continuar orando sem cessar. Em comunhão com Deus, em comunhão com a vida, em comunhão com seus bens, em comunhão com seus filhos e filhas. Que Deus nos abençoe e nos guarde.
Eu falei sobre esse assunto porque eu queria falar sobre oração, não era porque eu estou com o livro aqui, A Oração Nossa de Cada Dia. Mas esse livro saiu recentemente, que é A Oração Nossa de Cada Dia, Aprendendo a Orar com Jesus, que na verdade foi um equívoco, acho que na digitação, é Aprendendo a Viver com Jesus. Vamos orar, queridos. Baixe sua cabeça nesse instante. Vamos agradecer a Deus por este momento, por essa palavra que confronta o nosso coração e nos leva mais uma vez à intimidade com o Senhor. Obrigado, Deus querido, porque tudo que nós ouvimos aqui hoje, da parte do pastor Carlos, é uma forma do Senhor relembrar o nosso coração de que o Senhor está perto de nós. O Senhor não está distante de nós. O Senhor é o Deus fiel, que nos ama, que nos acolhe, que nos abençoa e que deseja que tenhamos intimidade com o Senhor. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que ela fique gravada no nosso coração, como verdade do Senhor, seja aplicada e incorporada à nossa vida. Nós te agradecemos pela vida do pastor Carlos, pedimos que o Senhor o abençoe, juntamente com sua família, o seu ministério, que a graça do Senhor o acompanhe onde quer que ele esteja, Senhor. Nós te exaltamos e agradecemos no nome precioso de Cristo. Amém, Senhor.